para presidir esse próximo painel, com o título de Mediação Escolar e em Ambiente Universitário. Convido a doutora Giovana Fernandes, que é uma advogada familiarista, membro desta comissão, pós-graduada em Família e Sucessões e Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Direito Digital, mediadora, conciliadora judicial e extrajudicial, especializada também em mediação familiar e especializada também em mediação escolar, por isso está a presidir este painel. Muito bom. Compondo esse painel, quero convidar o doutor Adolfo Braga Neto, nosso querido, nossa referência na mediação, advogado, mediador, professor, graduado em Direito, aliás, professor de quase todos nós, né, Adolfo? Graduado em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC, presidente do Conselho de Administração do IMAB, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, e diretor de Relações Internacionais do CONIMA, bem como diretor do ISCT. Doutora Lourdes Alves Souza. Cadê a doutora Lourdes? Não chegou ainda, doutora Lourdes? Então, doutor Camilo, por favor, assim vocês terão mais tempo. Doutor Camilo Zufelato possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Ribeirão Preto, mestrado em Master Universitário Il Livello da Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Você conhece essa, né, Sandra? E doutorado em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Muito bem. Podemos dar sequência, por favor. Então, por isso que eu falei, você também veio lá de Roma. Do mesmo curso, né? Fiquem à vontade, podem... eu vou pedir... este painel. Agora sim. Fernanda, Célia, alguma questão? A Lourdes. Eles podem começar? A Lourdes chegando, a gente insere ela no painel. Podemos? Por favor, Giovana. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 3º Congresso de Mediação. É um prazer ver a casa cheia, basicamente, aqui no dia de hoje, para falarmos sobre um assunto que nos reúne em comum, que é o poder das soluções consensuais. Agradeço aqui, na pessoa da nossa presidente, Fernanda, pelo convite, estendo a toda a diretoria, todos os membros, da comissão também que estão aqui presentes. Falar sobre mediação escolar é um tema que, para mim, é muito caro, porque, assim como a Célia estava falando no painel anterior, precisamos voltar os nossos olhos com muita atenção para as nossas crianças e os nossos adolescentes, especialmente no ambiente que nós vivemos hoje, dentro das escolas, com o aumento da tecnologia e essa imersão que se vive. Então, vai ser um prazer ouvir tudo o que os nossos queridos palestrantes têm aqui a falar. E passo a palavra, então, para começar o nosso painel, ao doutor Adolfo. Boa tarde a todas e todos. Acho que antes de iniciar minha fala, acho que devo cumprimentar não somente a coordenadora, as coordenadoras, mas também a toda a comissão e todos os que eu estou vendo aqui, pela continuidade, né? Pela evolução, pelo que a gente vivencia em termos de mediação, não só no Brasil, mas no mundo. O que eu quero dizer assim? Quero dizer com isso? Acho que hoje, quando a gente vivencia
a prática da mediação em diversos contextos, e, sobretudo, aqui a gente vai falar especificamente num contexto da escola, e acho que a experiência que eu vou tentar apresentar para vocês, que foi justamente o convite que foi feito pelo Marco, que eu vi por aqui. Estava te procurando, cara. Desculpa. Acho que foi esse o objetivo, de ver como a mediação ela pode ser flexibilizada, além de ser muito flexível, né? Então, acho que um evento como esse, ele traduz a importância que a mediação detém, né? Eu desde pela manhã estava acompanhando as fotos, porque participo da comissão com grande honra, muito embora acredito em off para vocês, não deveria participar, porque hoje integro um órgão público, tenho o prazer de assessorar um órgão público com a vertente da mediação, e um dos requisitos foi não ter mais a inscrição da ordem, né? Por força de estar num contexto do sistema judicial. Mas, de qualquer forma, isso é meramente um detalhe, mas a importância de marcar o que significa a continuidade da mediação. Hoje a gente vivencia na prática o que a gente vê na teoria, da importância do quanto a continuidade da mediação é relevante não só para nós como profissionais, mas para as próprias pessoas, né? Por que eu digo isso? Porque hoje, sobretudo na esfera não somente da administração pública, mas também na esfera privada, essa descontinuidade acaba prejudicando até os próprios usuários, né? Porque a partir do momento que eles estiveram participando de um processo de mediação e tem isso como referência daquele profissional, eles vão eventualmente ou consultá-lo ou vão eventualmente trazer outros momentos e outras situações que eles vivenciaram. E se eles têm alguma surpresa nesse sentido de que aquele profissional não atua mais, fica meio prejudicada, inclusive, a própria mediação. Por que eu estou dizendo isso? Porque acho que a gente deve cumprimentar a coordenação pela continuidade. Por exemplo, eu, como me considero uma pessoa da antiga, participei inicialmente da primeira comissão que foi constituída no contexto da arbitragem, onde a mediação era vista como uma coisa etérea por pessoas que os arbitralistas nem sabiam do que se tratava, muito embora muitos deles já conheciam, né? E pensar hoje um evento como esse, né, dá a importância e o quanto é relevante, e observando as fotos de manhã, me chamou a atenção porque eu pensei que estivéssemos no plenário grande. Falei, opa, estamos crescendo mais ainda, né? Mas chegaremos lá, eu quero crer que chegaremos lá. Acho que meu tema, para não fugir, desculpa, tá fugindo um pouco do tema, mas acho que é por força do entusiasmo de estar aqui com vocês e trocar com vocês e colocar a perspectiva do que envolve a proposta da mediação num contexto da escola, que hoje não tem mais qualquer tipo de pensar níveis. Por que eu digo isso? Porque eu sou da época de que a mediação escolar era aquela onde a gente propõe a possibilidade da mediação no convívio dos integrantes de uma comunidade escolar, podemos dizer assim, né? Onde partem de um programa desenvolvido por pessoas muitas vezes externas àquele colégio, eventualmente, ou aquela comunidade escolar, que propõe a possibilidade de pensarem de uma forma diferente a gestão do conflito dentro da escola, né? E por força de estar atuando e vivenciando com inúmeras iniciativas, né, no contexto da mediação, nós tivemos a oportunidade, estamos desenvolvendo a oportunidade
de vivenciar experiências onde a gente pode propor a possibilidade do diálogo no momento em que o estudante, o futuro profissional, está escolhendo sua atividade profissional. Não sei se interrompo minha fala. Se você me permitir, Adolfo, é que a doutora Lourdes chegou e eu gostaria de convidá-la a compor a mesa. E pedir desculpa que a gente teve que adiantar a mesa. Então, você está no horário certo, nós que nos adiantamos. Bem-vindo. Obrigado, mesa. Obrigado, presidência da mesa. Vou apresentar a doutora Lourdes Alves Souza. Ela é mestra em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, especialista em desenvolvimento local, conselheira e docente na Associação Palas Atenas, pós-graduada em Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento e Inovação, certificada em Ética, Cultura de Paz, Dinâmicas de Convivência, Mediação, Facilitação de Diálogos e Construção de Consenso. Agora sim, Adolfo, nosso painel está completo. Peço desculpas por ter interrompido na sua fala. Se você puder retomar o raciocínio. Claro. Muito obrigado. Nada que pedir desculpas, por favor. Estamos dialogando, acho que é o instrumento fundamental. Então, continuando o que eu estava explicando para vocês. Penso que estamos construindo uma inovação com escolas da área privada aqui em São Paulo, e que foi bastante simples. Nós temos oportunidade, eu tenho oportunidade de estar integrado ao escritório modelo da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, onde nós convivemos com casos que são encaminhados para mediação. E na coordenação desse escritório, nós temos contatos com a coordenação. Um belo dia, uma professora, conversando sobre a mediação e sobre tudo a mediação escolar, estava comentando da experiência dela de incluir as metodologias de resolução do conflito no contexto do segundo grau, né? Basicamente sendo o segundo ou terceiro ano do colégio, onde a ideia qual que é? Eles já começam a pensar na sua vida profissional futura. Ensino médio, eu sempre me esqueço desse termo, porque não é da minha época. Obrigado, Sandra. Não precisa comentar a minha idade, mas enfim. De qualquer forma, é justamente com essa vertente que ela vinha dando aulas de arbitragem. E quando ela conheceu a mediação, ela se encantou pela mediação e ela falou, por que não incluir a mediação? Né? E aí, conversando com ela, nasceu a ideia justamente de que ela já pensava sobre uma lógica de que, acho que um diferencial que acho que vocês sabem melhor que eu, que nós sempre primamos, né? Primeiro a gente precisa conhecer, e esse conhecimento precisa da perspectiva prática, para depois você propor a possibilidade da atividade. E ela fazia da mesma maneira num contexto da arbitragem, né? Eu falei, não vamos mudar em nada, vamos incluir até um caso de mediação, e a partir disso começar a fazer com que percebam claramente o que significa isso. E aí não ficou somente nas ideias de palestras sobre o tema, né? Ou, além das palestras, o vivenciar de um caso prático. Aí nasceu a ideia justamente de também visitarem uma instituição que propõe a possibilidade de prestação de serviço. Nós tivemos a sorte da Câmara de Mediação, Câmara de Conciliação e Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias aqui de São Paulo, e lá colocaram um tapete vermelho para nossas atividades, e hoje é dedicado um dia
de experiência com os vários colégios. Iniciamos com uma unidade, o colégio é o Porto Seguro, isso é público, e iniciamos com a unidade de Morumbi, hoje já temos mais 2 unidades, e quero crer que isso vai ter continuidade, né, pelo que nós observamos, porque este ano tivemos a 3ª edição, justamente com a própria Câmara, e hoje a gente está evoluindo com uma nova proposta, incluindo a possibilidade de um outro colégio da iniciativa privada, a incorporação dos temas, com uma ampliação do número de professores, com a vertente de possibilidade de conhecerem a atividade e, a partir disso, terem como possibilidade de profissão, né? Para quem conhece mediação, para quem atua no contexto dos métodos alternativos, pensar sobre a lógica da perspectiva de opção do profissional, logo na sequência da sua formação, vamos dizer assim, é um sonho de todo mundo, né? Então, hoje a gente vivencia uma perspectiva muito clara. Eu preciso pagar minhas contas para poder desenvolver o que eu gosto de fazer, né? Acho que nós estamos mudando isso. E acho que a perspectiva da própria mediação vem a crescer nesse sentido. E eu acho que aí vem vários elementos que considero que são inovadores a partir da proposta que foi trazida na inclusão do ensino médio para quem se interessa pelo tema. Primeiro, a oportunidade de conhecer a metodologia. Segundo, a possibilidade de perceber o que envolve de perspectiva profissional, porque tudo é trabalhado numa perspectiva profissional. E, ao mesmo tempo, nós saímos da esfera do tradicional do contexto da mediação escolar. Não quero dizer como crítica à perspectiva da mediação escolar. Quero dizer que isso se acopla, inclusive, à possibilidade do próprio colégio ou da própria instituição de ensino abraçar também a ideia da mediação a partir de um programa que possa ser pensado sob a lógica do que possa ser desenvolvido por aquela unidade de ensino ou aquele grupo de ensino que queira desenvolver. Então, penso que estamos falando um componente que acho que é importantíssimo reforçar, da evolução que nós vivenciamos aqui no Brasil em termos de mediação, onde nós cada vez mais vemos a atuação em áreas que nós não imaginávamos que fosse possível e com especificidades a partir do momento que está sendo vivenciado, do que está sendo pensado. E acho que tudo isso é a mediação e a riqueza da própria mediação, no que ela pode construir e no que ela pode ser útil para as pessoas. Eu acho que é nesse sentido. Eu estou vendo que eu tenho 1 minuto, é isso? Então, vou parar por aqui e coloco à disposição de vocês. Não tem problema. É isso, gente. Em linhas gerais, era essa a minha intenção de observar, de apontar para vocês. E quem está aqui sabe que acho que a mediação não tem fronteiras. E a fronteira que vai ser dada sempre será pelas próprias pessoas, né? Então, é nesse sentido que trabalhamos, sentimos, e é nesse sentido que acho que todos nós estamos aqui. E, mais uma vez, às coordenadoras, parabéns pelo evento, parabéns pela continuidade e parabéns pela evolução que nós estamos sentindo, inclusive dentro da ordem dos advogados aqui do Brasil, sobretudo Seção São Paulo. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor, pelas suas colocações. Dou boas-vindas aqui à professora Lourdes e passo a palavra para ela. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu chego aqui ainda
em festa, celebrando o dia de ontem, o Dia Internacional do Idoso. E chegamos. Eu gostaria mesmo de parabenizar a organização do evento por tratar dessa questão da mediação em ambiente escolar. E aí todo ambiente escolar, todo ambiente, né? E quando a gente fala de mediação, do meu ponto de vista, a gente está falando de convivência, né? É sempre na convivência que as coisas acontecem, né? Os conflitos acontecem e a gente pode ter boas ou más escolhas para tratar dessas questões, né? Desde 20 anos eu sou educadora e eu fui convidada para substituir um professor numa escola pública, mais ou menos no mês de abril de um determinado ano, e esse professor nunca mais voltou. E eu ganhei a minha primeira sala de aula de presente, né? Experiência não tinha nenhuma, mas rapidamente eu entendi que eu precisava conhecer aquelas crianças, de que tinha alguma coisa além do que ensinar português e matemática a elas, né? Que era conviver. Como é que a gente pode ficar juntos aqui na sala de aula, né? Bem mais tarde, eu fui convidada novamente para ser professora numa universidade para cursos de MBA. E quando eu cheguei na sala, aquelas pessoas haviam 8 meses que já tinham começado o curso, e aquelas pessoas não se conheciam. Aquelas pessoas estavam escondidas atrás dos seus laptops, dos seus celulares, chegavam para a aula e ficavam ainda ocupadas com o que deixaram no escritório, em algum lugar, ainda respondendo e-mail, fazendo alguma coisa que não fosse interagir com quem estava do lado. Faz sentido isso, gente? Já viram isso? Então, é disso que se trata, né? Quando a gente está falando da convivência no ambiente escolar, o que a gente prioriza? Para onde vai a nossa atenção? Né? Eu aprendi muito cedo na prática de que as disciplinas são tão importantes quanto o professor mediar as relações, né? Naquela sala de aula que eu ganhei de presente aos 20 anos, era uma sala de 4ª série de escola pública, naquela sala onde os alunos eram colocados como... Já tinham desistido daqueles alunos, eles eram repetentes, eles eram indisciplinados, não havia mais crédito para aquelas crianças, né? Então, ao final de um longo ano, e muito suor, porque eu brinquei muito com essas crianças no pátio, até conseguir conhecê-las e até que elas pudessem também me conhecer, né? E também o trabalho que a gente faz como educador, de alcançar também a família, não é só a criança que a gente alcança, mas é a família. E se a gente for pensar toda a nossa história de vida estudantil, a gente vai se ver com essas mesmas questões, que começa lá no início, mas na universidade também está presente, né? Como que as pessoas chegam para esse encontro, né? Eu fico imaginando o seguinte, que com tanta tecnologia que temos, tudo que temos em termos de conhecimento, de informação, já está na internet. As pessoas podem acessar, buscar qualquer tema. O trabalho é outro na sala de aula. É fazer a conexão das pessoas, né? E fazer com que as pessoas possam se conhecer melhor e conhecer os outros também, né? Eu tenho mais de 2 décadas que trabalho com cultura de paz e não violência, e acredito firmemente de que na escola, no ambiente escolar, para tratar
da mediação, para dar conta de construir ambientes restaurativos, precisamos tratar de ética, precisamos tratar de valores, precisamos olhar as pessoas, né, valorizar as pessoas, né? Então, é um pouco desse jeito que eu começo. Eu estou feliz também, vocês devem conhecer a Kay Pranes da Justiça Restaurativa, está no Brasil, na Palas Atena, nesses dias, dando cursos. Ainda não estive com ela, mas na sexta-feira espero encontrá-la. Mas a Kay, em 2 encontros anteriores, ela me ajudou a ver uma coisa muito interessante em termos de mediação, em termos de convivência, como é estar juntos, né? Tem processos, e que esses processos precisam ser estimulados. Não acontece ao acaso. Nos colocarmos dentro de uma sala, sentados uns do lado do outro, não significa que a gente vai se tornar uma grande equipe de trabalho, né? Aqui, vou fazer um exercício de abstração agora com vocês. Imaginem um círculo perfeito, cortado em 4. No primeiro quadrante, a Kay, ela diz que o que precisamos fazer na sala de aula, nas organizações, em todos os lugares, é nos ocuparmos de conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas. Isso não significa invadir as pessoas, mas ter conhecimento, saber quem são as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo, isso em todos os ambientes, tá? Extrapolando o ambiente escolar agora. Conhecer, porque o segundo quadrante, ela diz, precisamos conhecer para poder confiar. Se não conhecemos, não estabelecemos relação de confiança. Concordam comigo? Concordam com a Kay? Essa é uma proposição dela. E aí, o terceiro quadrante, ela traz uma outra coisa também muito interessante, que é, se eu conheço, eu confio. E se eu confio, eu compartilho. Eu compartilho da minha vida, eu compartilho das minhas questões, das minhas dificuldades, eu compartilho. E se eu sou capaz de compartilhar, porque confio e conheço, eu sou capaz de co-criar. E aí ela fecha esse círculo. Eu conheço, eu confio, eu compartilho, eu co-crio o meu ambiente, né? Então, eu penso que essa é uma contribuição importante para o nosso tema de hoje e que eu entendo que é a nossa qualidade de convivência. Eu não sei onde avança isso aqui. Como faz? Espera aí, deixa eu ver. Eu queria avançar a tela. Eu vou pedir ou eu tenho... Ou eu tenho um... Ah, ótimo, obrigada. Muito obrigada. É o primeiro. Muito obrigada. Tá. Em 2019, eu fui convidada para fazer um TED Talk. E aí eu podia escolher o tema, né? E eu escolhi falar justamente sobre a convivência como uma grande questão, sobretudo para os nossos tempos, né? Eis a nossa questão. Bota a gente juntos para trabalhar e a gente já começa a ter um outro tipo de trabalho, que é como queremos conviver, ou como conseguimos conviver, não é? Então, esse foi uma grande oportunidade de começar a pensar e escrever sobre esse tema, né? A convivência como uma grande questão importante, que ela é perpassada sempre pela ética e pelos valores da convivência. Queria falar rapidamente de quem é essa mulher, Reanne Eisler. Conhece? Quem conhece a Reanne Eisler? Tem 2 livros lindos traduzidos no português. O primeiro é O Cálice e a Espada, e o segundo é O Poder da Parceria. Essa austríaca fugiu do nazismo aos 7 anos de idade com a família, e da Áustria ela foi parar em Cuba. Foi para onde o navio conseguiu chegar, foi para Cuba. Ela cresceu lá e ela estudou em Cuba. Hoje ela vive nos Estados Unidos, é uma grande referência, uma grande educadora, uma advogada, enfim, socióloga, antropóloga. Ela se fazia a questão que, se só havia uma forma de convivência, se era a forma de dominação, de manda quem pode e obedece quem não tem poder. Obedece quem não tem poder.
né? Então, a Riane, ela questionava essa questão. Precisamos mudar esse modelo. Porque se a gente se mantiver nesse modelo, a gente vai ter sempre uma repetição das relações. E ela faz um trabalho belíssimo, sobretudo nesse livro, O Poder da Parceria, publicado pela Palas Atena, essa é a capinha do livro, que ela fala que há sim uma outra possibilidade de relacionamento, que é a parceria, que é do respeito, do cuidado mútuo, a possibilidade da gente resolver o conflito de forma não violenta, né? E quando eu estou falando desse livro, se vocês quiserem entender melhor sobre o que ela fala, compra, precisa estudar, a gente precisa estudar, precisa comprar os livros e se ocupar dos temas que a gente tem interesse, né? O Johan Galton, recém-falecido Johan Galton, ele fala uma coisa também muito interessante, que a paz de um grupo, país ou comunidade pode ser medida pela quantidade de recursos que esses têm para resolver os conflitos. Que instrumento nós temos para resolver os conflitos? Na sala de aula, na sala das nossas casas, nas nossas comunidades onde a gente vive, quais são os instrumentos que a gente tem, né? Nesses 20 anos que eu tenho trabalhado com cultura de paz, eu acho que o principal instrumento que temos para resolver os conflitos é o diálogo. É o diálogo. Precisamos reaprender a escutarmos uns aos outros, né? Não é revezamento de fala, não é eu te escuto só porque eu tenho educação, mas é o que efetivamente o outro pensa, sente e vê que é diferente de mim, né? E precisa escutar. Aquele relógio é para mim, né? Ah, tá bom. Não, mas pode. Mas a gente está com uma mesa adiantada. Maravilha. Não precisa. E aí, eu fiquei pensando nessa nossa conversa e achei que esse termo interseccionalidade seria um termo interessante para a gente pensar o que acontece nos ambientes, na convivência, né, na mediação. A interseccionalidade conhecem esse termo, cunhado pela Campbell Crenshaw. Ela vai falando das camadas, né? Nós temos a questão de gênero, temos a questão de etnia, de raça, a localização, a questão da faixa etária e tal. E isso tudo vai construindo as nossas identidades, né? No sentido positivo e no sentido negativo também, né? Então, se a gente estiver falando aqui da nossa sociedade, que é uma sociedade orientada por um racismo estrutural, esse conceito é importante que a gente possa ter ideia de quanto ele influencia na construção da identidade, de como eu vejo um ao outro e como é que eu administro isso na sala de aula, nos ambientes, em qualquer lugar onde eu esteja. Ser preto é diferente de ser branco. Ser mulher é diferente de ser homem. E aí e aí como é que a gente trata essas diferenças, né? Como é que a gente cuida para que todas as pessoas, na nossa diversidade, porque somos todos diversos, não tem como, podemos, né? Somos mulheres, mas somos mulheres diversas, enfim, porque a gente traz nas costas uma mochila invisível que cabe todas as nossas experiências de vida, né? E isso faz que cada um de nós seja um. Então, somos todos diversos. Mas a valoração dessa diversidade é uma questão para a nossa sociedade. E isso vai para dentro dos ambientes educacionais também. Então, esse é um conceito que eu acho que vale a pena a gente considerar nas nossas análises e nas nossas convivências. Agora, uma referência inglesa, a Belinda Hopkins. Conhecem a Belinda? A Belinda também tivemos sorte
de trazer o trabalho dela na Palas Atenas, de recebê-la e aprender um pouco com ela sobre como ela lida com a questão da justiça restaurativa e como ela adaptou essa metodologia para dentro das escolas, do ambiente escolar. E não entendo que ela, quando ela está falando do ambiente escolar, ela esteja preocupada apenas com as crianças, mas é com todas as pessoas no ambiente educacional. E acho muito rico isso que ela diz, que um ambiente restaurativo é um ambiente onde as relações são importantes. Se as relações não forem importantes, então, talvez não haja muita coisa para ser restaurada. E quando ela fala desse ambiente restaurativo, ela define o que é uma classe restaurativa, o que é um professor restaurativo, né? Uma classe restaurativa é um lugar onde os relacionamentos têm importância. Não são apenas os conteúdos, mas o relacionamento, o que está acontecendo, a conexão entre as pessoas, como é que o professor se relaciona com os alunos, como é que os alunos se relacionam entre si, o professor está lá atento. Aí, esse é o professor restaurativo. Ele valoriza isso, ele conhece os seus alunos, né? Ele ajuda com que os alunos possam se conhecerem também. Nesse MBA que eu citei mais cedo, um dos trabalhos que fazia, primeira coisa, antes de tratar de qualquer tema, era fazer com que os alunos pudessem se olhar. E depois terem algum trabalho de indagação, de entrevistar o colega do lado, né? E os anos foram me ensinando que os alunos também podiam se apresentar com uma autobiografia, né? Contar um pouco da sua história de vida. E essas histórias eram trocadas entre eles. E aí eles se descobriam e liam a história um do outro e diziam: nunca imaginei que você tivesse vivido isso. Nossa, você poderia ser meu irmão, de tanta coisa que a gente tem parecido, que a gente já, enfim, já vivenciou, né? Enfim. Esse professor restaurativo, ele também se constrói. A gente não chega na escola dessa forma, a gente se transforma, né, nesse lugar. E essa transformação é forjada, é lapidada, é trabalhada, é mediada também, né? Então, quando a gente está falando desse tema, é rico, porque isso acontece no coletivo, isso acontece na troca. Não é eu e o meu celular, não é eu e o meu computador, não é eu e o meu livro. Não, sou eu e o outro ser humano que constrói conhecimento. Faz sentido? Né? E aí, de novo, eu preciso evocar o grande Paulo Freire, que ele dizia: gente, ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe um pouco. E é na relação uns com os outros que a gente vai construir conhecimento. É na relação, não é sozinho, ninguém sabe tanto que sozinho consegue dar o grande salto, sabe? Aquele salto quântico, né? É na relação uns com os outros que isso acontece. A Belinda também nos ajuda a entender que os relacionamentos têm importância. Olha para quantas coisas o relacionamento, cuidar do relacionamento no ambiente escolar tem importância para o ensino e para a aprendizagem mais eficaz. Tem importância para motivação e inspiração. Eu tenho um lugar naquela sala. Eu sei quem são as pessoas e as pessoas sabem quem sou eu. Né? Eu não sou mais um, eu sou um que faz diferença ali, sou parte, sou um elo daquela rede, daquele espaço. Os relacionamentos têm importância no desenvolvimento da cidadania ativa e do espírito comunitário. Tem importância quando as coisas vão mal. É aí que a gente vai, opa, vamos garantir que a conexão que temos dá conta, é capaz de passar pelos maus momentos e conseguir resolver. Né? Os relacionamentos têm importância na resolução
dos conflitos de forma não violenta, né? É uma abordagem restaurativa, né? E como é que nós, brasileiros, vamos transformando isso no nosso cotidiano, e cada um no seu pedaço? Como é que a gente... Eu acho poderosa essa ideia de restaurativo. Como é que a gente consegue restaurar, né? Me lembra um pouco aquela... não lembro o nome da técnica, mas é uma coisa que os japoneses trabalham, de quando uma cerâmica é quebrada, é possível colar com fio de ouro, né? É possível restaurar aquela peça. Você não dispensa aquela peça, você não joga ela fora. Ela vai ter a marca de que um dia ela se quebrou, mas foi possível restaurar com fio de ouro. Assim como é a nossa marca do tempo, né? Assim como é a mudança do nosso corpo, né? Tem ouro, né? Tem valor, né? Essa colagem. Então, eu acho muito bonita essa ideia do restaurar, né? Para enriquecer as relações, para enriquecer os nossos encontros, né? A Belinda, isso é um resumo que eu fiz de um curso que eu fiz com a Belinda, e acho que ela traz uma coisa muito forte, potente, que ela resumiu uma metodologia em 5 perguntas. Olha que interessante, 5 perguntas. Aqui tem um fundamento grande aí, né? A primeira coisa a saber quando as coisas não estão indo bem, tem um conflito, né? É saber o que aconteceu. O que aconteceu? E todas as pessoas envolvidas nesse conflito têm direito às suas próprias perspectivas, elas têm direito de dizer o que aconteceu do ponto de vista dela, né? Então, ela fala de uma crença central, de perspectivas únicas e igualmente valorizadas. Cada um vai poder dizer do seu ponto de vista, né? Isso é fantástico. Se a gente pudesse ajudar as crianças a entenderem isso, sabe? Porque aí depois você não tem que trabalhar esse adulto lá na universidade, fazer com que ele entenda isso. Isso começa na infância, isso começa dentro das nossas casas, isso começa no colo, né? A gente poder saber, né, um pouco mais sobre isso, né? A outra pergunta é sobre o que você estava pensando nesse momento e também o que você estava sentindo, né? E aí ela diz, os pensamentos e sentimentos, pensamento e sentimento, estão abaixo da superfície, mas ainda é muito importante entender. Sentimento e pensamento é diferente do fato. Quando a gente embola isso é que é complicado. O que aconteceu? É que o outro me falou, eu fiquei com raiva. Não, aí já é sentimento, já a gente julga e vai trazendo o nosso pensamento. Então, quando ela divide dessa maneira, a gente consegue fazer essa distinção. O que aconteceu é diferente do que eu pensei e do que eu senti com aquilo que aconteceu, né? E aí ela avança para a terceira pergunta, que é muito interessante, que é, no conflito, a gente entender quem foi afetado e como foi afetado. Porque, além das pessoas diretamente envolvidas no conflito, podem ter outras pessoas envolvidas no conflito, né? Isso dá para a gente pensar em microconflito, em macroconflito, né? A gente está num momento de guerra partout, né? Todo lugar tem guerra, né? Qual é o impacto disso, né? Mesmo que a minha casa não foi destruída, mas qual é o impacto disso, né? E aí, nessa pergunta do como é afetado, ela fala, para viver juntos em harmonia, as pessoas necessitam de uma empatia e consideração, para entender quem é afetado por suas decisões em dada situação e como foi afetado.
Por vezes, uma briga de criança lá na escola parece que só aconteceu lá, mas isso pode ter uma afetação em função da mídia, em função dos pais, em função daquela comunidade. Uma rede toda é afetada com um pequeno conflito, né? Estão acompanhando? Estamos na terceira. Então, o que aconteceu? O que eu pensei, o que eu senti? Quem foi afetado? A quarta. O que precisa? O que você precisa? Cada um envolvido no conflito precisa para seguir adiante e se sentir bem. Ela está falando um pouco daquilo que o Marshall Rosenberg fala sobre as necessidades, né? Qual é a necessidade? O que você precisa para ficar bem? Né? E as crianças precisam entender isso, precisa conseguir nomear, a gente precisa ampliar esse vocabulário, né? Estimular esse vocabulário. O que eu preciso? Eu preciso de atenção. Eu preciso que alguém olhe para mim. Eu preciso que alguém me escute. É disso que eu preciso para ficar bem. Né? E aí, sobre isso, ela diz, a compreensão do que todos nós necessitamos para podermos dar o melhor de nós, é também o primeiro passo na identificação dos códigos de conduta acordado entre todos em uma comunidade. A crença central dessa pergunta é: quando nossas necessidades podem ser atendidas, podemos dar o melhor. Se ninguém pergunta qual é a necessidade, não sabemos, né? Ou se não podemos expressar quais são as nossas necessidades, talvez não sejamos atendidos. E a quinta e última questão: o que precisa acontecer agora para reparar o dano? Então, é a noção da responsabilidade. Como é que a gente repara? Como é que a gente sai desse enrosco? Como é que a gente sai e volta a uma situação de convivência, de bem-estar, de possibilidade, né? Mas aí a pergunta é, o que você pode fazer? Você, né? E a noção de responsabilidade, de que todos os envolvidos no conflito podem dizer como ele pode mudar isso. O que ele alcança? O que ele pode se comprometer para que a coisa possa ser restaurada, né? As pessoas envolvidas na situação ou acontecimento em geral estão na melhor posição para encontrar formas de seguir adiante. Concordam com isso? É quem está dentro do conflito, dentro do furacão, que sabe dizer, bom, eu vou até aqui, eu posso contribuir com isso, então eu posso abrir espaço de conversa, eu posso isso, eu posso aquilo, e aí a gente consegue, então, mudar essa situação. Falava mais cedo do diálogo, né? Tenho estudado 20 anos esse livro. Esse livro está muito lido. Em 20 anos, estudando, não só com o David Bohm, que eu acho que tem uma teoria, uma metodologia riquíssima sobre o diálogo, mas também com Marshall Rosenberg, né? Que é a escuta um do outro. E aí é uma perspectiva que você coloca para poder compreender o ponto de vista do outro, né? O que o outro vê, o que o outro sente, o que o outro percebe, né? O David Bohm, ele diz assim, o mais importante que se tem a fazer é romper as barreiras entre as pessoas, para que possamos atuar como uma única inteligência. Quando ele diz romper a barreira, ele está dizendo, se a gente tirar os preconceitos, a gente vai encontrar uma pessoa pela frente, só isso, um outro ser humano, né? Isso me faz lembrar uma apresentação da Graça Machel, a viúva do Nelson Mandela. Ela diz, numa apresentação, ela começa a apresentação dizendo, eu sou um ser humano. Isso deveria bastar para a minha apresentação. Deveria bastar, deveria ser suficiente, né?
Não, mas a gente tem vários... Aí, assim, entre os detalhes, né? Eu sou ser humano, eu sou mulher, eu sou preto, eu sou formado, eu sou um monte de coisas, né? Não, mas talvez a identidade mais profunda que temos para apresentar é a nossa humanidade. Essa é a nossa identidade mais profunda. Somos seres humanos iguais em qualquer lugar do mundo. A qualquer outro ser humano em qualquer lugar do mundo, né? Eu gosto bastante de falar, mas eu posso também falar em função de perguntas que tenham, caso tenham. Eu quero encerrar e deixar o meu contato com o QR Code. Se quiserem conversar comigo, eu fico à disposição lá e aqui. Obrigada. Uau! Muito obrigada, professora. Foi uma aula, de verdade. Camilo, a palavra é sua. Muito obrigado, Giovana. Uma boa tarde a todas as pessoas. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que é uma alegria estar na mesa contigo, com a Lourdes, com essa fala que realmente nos toca demais, e também com o Adolfo, que eu até disse para ele um pouco antes da gente subir à mesa, que eu tenho a responsabilidade de falar ao lado dele, ele que foi professor de mediação do professor Kazuo Watanabe, ou seja, imagina a experiência e a responsabilidade, portanto, minha de estar aqui. Então, dizer que é uma alegria estar nessa mesa. Eu quero, antes de mais nada, também cumprimentar a comissão organizadora desse evento. Eu quero fazê-lo no nome da professora Fernanda, da professora Célia, da Sandra, professora Sandra, mediadora Sandra, e também do Marcos. São todos queridos amigos, pessoas que eu respeito muito. Então, ter recebido o convite para estar aí, acho que isso é importante também de destacar, no 3º Congresso de Mediação da OAB, ou seja, essa continuidade que já se falava aqui, isso é muito importante. Então, uma boa tarde a todos novamente, e eu quero, feitas essas primeiras palavras, tentar destacar alguns aspectos naquilo que eu poderia chamar, ou estou tentando chamar aqui nessa minha fala, de mediação e práticas restaurativas no ambiente universitário. Então, acho que se dialoga muito bem com essa ideia do ambiente escolar. Eu acho que a mediação e as práticas restaurativas, elas têm algumas peculiaridades que são típicas do ambiente universitário. A Lourdes mencionava agora há pouco o papel da professora em sala de aula para captar todas essas tensões, humanidades das pessoas. Na universidade não tem um professor. Na universidade há vários professores. Na universidade, talvez a preocupação maior, ou pelo menos equivocadamente, a preocupação maior é com uma formação técnica, pensando no emprego, etc. Portanto, acho que há sim algumas peculiaridades, e é isso que eu gostaria de destacar. E eu faço isso a partir um pouco também do meu lugar aqui de fala, né? Eu sou professor universitário, há quase 20 anos, e sou professor da USP há quase 16 anos. Então, é óbvio que a minha fala está muito ligada a esse lugar de onde eu venho. Eu sei que há outras experiências de universidades que podem ser melhores ou piores, não é isso que vem ao caso, mas só para dizer que a minha fala tem que partir desse lugar. E ela parte também de uma experiência, quero tentar dizer para vocês, né, que parte de uma experiência de alguns casos concretos de universidades públicas que têm tentado implementar em seu ambiente práticas concretas, núcleos, centros de mediação. É importante destacar que a Unifesp, e eu quero me referir a 3 delas aqui do Estado de São Paulo. A Unifesp, desde 2013, tem um núcleo, teve curso de formação de mediadores.
A Unicamp, desde 2019, uma instalação também de uma Câmara de Mediação e curso de formação de mediadores. A professora Célia é uma das professoras responsáveis por esse curso de formação de mediadores. E, num terceiro momento, talvez a reboque desse processo, a USP, que exatamente neste ano está fazendo o seu primeiro curso de formação de mediadores e uma discussão para a criação de um centro ou uma câmara de mediação de conflitos universitários, ou seja, não aberta ao público, mas para conflitos internos à universidade. Então é um pouco esse o contexto que eu parto para essa conversa nossa. Eu gostaria de dividir essa minha fala em 5 aspectos. A fala é curta, não se preocupem, mas são 5 aspectos para tentar conduzir a nossa conversa. O primeiro desses aspectos, que eu acho que é muito importante a gente destacar de saída, é o contexto universitário e suas características. Como a gente dizia, o contexto universitário é, de alguma maneira, um contexto educacional, mas não é um contexto escolar, tal como a escola de primeiro ou segundo grau. Tem algumas peculiaridades. E o ambiente educacional da universidade também não é o mesmo contexto que a gente vê. Nós estamos na casa da UAB, não é o mesmo contexto que a gente vê de conflitos fora da universidade, conflitos de uma família, conflitos de uma empresa. Me parece que os conflitos universitários têm algumas peculiaridades. Por exemplo, eu acho que algumas delas, ou pelo menos uma delas, eu acabei de referir aqui, né? Na universidade nós não temos um professor que cuida daquela turma. E esta ausência, digamos assim, de um grande interlocutor dessa turma que unifique ou em alguns momentos até crie conflitos, me parece que é uma característica também que pode ser pensada para o contexto universitário. Talvez a característica mais, ou pelo menos uma das mais importantes, me parece que a universidade ela lida com grupos sociais muito heterogêneos, onde há uma concentração enorme de minorias e tensionamentos entre esses grupos. Acho que todo mundo sabe, de novo repito isso, eu parto mais até de um contexto de universidades públicas, mas a fala não é só. Adolfo falava que a PUC tem uma iniciativa nesse sentido, mas inclusive as universidades públicas no Brasil hoje têm ações afirmativas para pessoas pretas, pardas e indígenas. Isto é um contexto de, digamos, de heterogeneidade de grupos, de minorias, etc., que é um grande elemento para as diversidades, de alguma forma, tensionarem. Nem toda tensão gera conflito, mas um tensionamento dos grupos heterogêneos sempre há. Me parece que também na universidade a gente tem uma potencialização de exposição de certas pessoas. Você tem um professor que está na frente da sala conduzindo, ou vários professores conduzindo, conversas, assuntos polêmicos e, portanto, a capacidade de ali surgirem divergências. A diretora de uma escola, o chefe de laboratório, quando impõe regras para todas as pessoas que estão no seu laboratório, o presidente ou a presidente do centro acadêmico, quando vai criar uma política. Ou seja, me parece que esta alta exposição de pessoas no ambiente universitário, que é muito bom, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas isso é uma característica da universidade que gera uma certa exposição. Outra característica que é típica da universidade é uma relação de hierarquização muito marcada entre as pessoas. Na sala de aula, o professor é que tem autoridade. Sobre o professor e sobre todos os funcionários, o diretor que tem autoridade. E, portanto, nós temos, em vários momentos, uma, digamos, tendência de manifestações de autoritarismo num contexto que é claramente voltado para um campo de liberdade de pensamento, de liberdade de manifestação e de liberdades de posições políticas. Ou seja, esta relação de autoridade, que é inerente a qualquer tipo de ambiente estudantil, inclusive e sobretudo universitário, tem, do outro lado, uma dimensão de absoluta, ou que deveria ser absoluta, liberdade de pensamento e manifestações. Isto é claramente uma peculiaridade que potencializa os tensionamentos e eventual surgimento de conflitos. Na universidade também tem, e repito, isso não é ruim, mas é só uma característica,
que são movimentos de militância. Vários processos de militância são importantes que aconteçam, inclusive na universidade, eles também tendem a tensionar mais do que outros contextos. E aqui um ponto que me parece que é o central do ambiente universitário, não é exclusivo do universitário, mas eu acho que, em função, a gente tem que pensar que nós estamos falando de pessoas que estão, ou pelo menos o alunado, em geral, numa faixa etária entre 17, 18 anos, 22, 23 anos. É claro que há outras idades, mas este é, de modo geral, a característica etária principal das universidades. Nós temos, nesse ambiente, um certo, que a mim me parece, recente reconhecimento e conscientização de violências naturalizadas e arraigadas. Eu estou pensando no machismo, eu estou pensando no assédio, eu estou pensando no racismo, eu estou pensando na homofobia, eu estou pensando na transfobia. Essas violências que, de alguma forma, são ou foram naturalizadas na nossa sociedade, hoje em dia são, pela grande maioria das pessoas que frequentam o ambiente universitário, já são lidas como violências. E nós temos aqui, mais uma vez, um foco de conflitos, porque aquela, até então se dizia, né, uma brincadeira de mau gosto daquele professor machista que faz piadas em relação a mulheres, em relação a pessoas pretas ou pardas. Isto não é mais uma brincadeira sem graça, isso é um ato de racismo, isso é um ato de assédio e coisas desse tipo. Então, tudo isso, me parece, que transforma o ambiente universitário num ambiente de enorme tensão e, portanto, de necessidade de resolver conflitos que surgem nesse ambiente. De novo, e acho que aqui não preciso pregar para convertidos, o problema não é um conflito em si, o conflito faz parte das nossas relações. O problema é como nós vamos administrar e gerir esses conflitos. E aí vem o meu segundo ponto. Quais são as respostas institucionais que as universidades em geral dão para esses conflitos com essas características que eu aqui muito rapidamente lhes descrevi? Me parece que a primeira das possibilidades, infelizmente talvez a mais frequente, é não respostas. Me parece que para muitos casos relacionados a esses problemas que a gente detectou, as universidades, sejam públicas ou privadas, em geral, simplesmente não dão respostas. Por quê? E acho que há vários motivos. Primeiro, porque muitos desses conflitos sequer são levados para uma resolução. E por que eles não são levados para a resolução? Eu acho muito importante registrar isso. Porque, no meu modo de ver, existe aqui uma certa negligência das universidades em enfrentar essas questões como violência. Esta dificuldade está relacionada porque o aluno vai fazer a prova no final do semestre daquele professor, porque a aluna que sofreu o assédio, na verdade, quem praticou o assédio é o presidente é um outro aluno, mas é o presidente do centro acadêmico, é o presidente da Atlética, e, portanto, tem uma série de... ela não vai ser acreditada em relação a isso. E aqui está um outro ponto. Como não há respostas, em geral, me parece que existe um desestímulo à denúncia, porque, em alguns casos onde há denúncia, é muito frequente a gente verificar que o resultado é muito insatisfatório. Então, a mim me parece que, de modo geral, embora o ambiente universitário seja um ambiente potencialmente de muitos conflitos, há, por outro lado, pouca, digamos, discussão e reconhecimento que nós estamos diante de conflitos e, portanto, como tratá-los. Outro problema que eu reputo também como respostas institucionais inadequadas das universidades é uma lógica ou um modelo exclusivamente punitivista. Quando surgem conflitos que são levados para técnicas de resolução, em geral essa técnica é pela punição. Eu não estou dizendo que certos casos não recebam ou não devam receber algum tipo de punição, mas nem sempre a punição,
de novo, acho que eu estou pregando para convertidos, porque nós estamos num ambiente dos meios consensuais. Nem sempre a mediação é a melhor técnica, nem sempre a decisão punitivista é a melhor técnica de resolução desse conflito. Só para vocês terem uma ideia, a USP, a Universidade de São Paulo, tem um código de ética que é de 1972. Então, quando há conflitos a serem solucionados, um processo administrativo disciplinar tem que utilizar como técnica punitivista um instrumento de um dos momentos mais duros do regime militar. Então imaginem vocês a dificuldade, como é que a gente pensa em justiça restaurativa, como é que a gente pensa em trabalhar conflitos com um código de ética que ainda fala em moral e bons costumes como conduta a ser alcançada no ambiente universitário. E como terceira característica de respostas inadequadas, não existe na universidade, de modo geral, espaços de escuta e acolhimento. Nós sabemos que os conflitos a vários níveis, eles podem escalonar, etc, etc. E a escuta ou o acolhimento, como primeiro passo, digamos assim, de um conflito ou de um início de conflito, esse momento é muito importante. E as universidades, de modo geral, não estão preparadas para estas questões. Tudo isso, portanto, para dizer a vocês que eu, pessoalmente, sou um grande entusiasta da adoção dentro do ambiente universitário das técnicas de mediação e práticas restaurativas. Quais seriam, portanto, essas técnicas de mediação aplicadas no ambiente universitário? Quais seriam as eventuais vantagens que eu identifico nesta aplicação? A primeira delas, eu acho que é utilizar a própria mediação e a conciliação como técnica de gerenciamento. Ou seja, nós estamos falando normalmente, isso é importante de deixar claro, de conflitos interpessoais de trato sucessivo. Ou seja, nós estamos falando de colegas servidores, de colegas que trabalham lado a lado por 20, 30, 40 anos. Então, aquelas características típicas em que a mediação é uma boa técnica de resolução de conflito, essas características também existem no ambiente universitário. Mesmo a relação, e o mesmo vale para dois professores, ou para um professor e para um servidor, para um funcionário da universidade, e mesmo para um conflito entre dois alunos. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 4, 5, 6 anos de convívio, e, portanto, aqui tem uma característica em que a consensualidade me parece que é uma boa técnica a ser usada. Uma outra questão que eu considero muito importante é que a educação, e especialmente a educação superior, o ensino universitário, ela deve se pautar em princípios como, e aqui a mediação sabe disso muito bem, pela cultura da pacificação, pelo respeito, pelo diálogo, pelo protagonismo dos envolvidos e dos afetados no próprio conflito e o reconhecimento de suas responsabilidades. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a mediação, na verdade, ela pode agregar muito ao ensino universitário, que deve ser muito mais do que algo exclusivamente tecnicista. A universidade não pode ser simplesmente algo, e a Lourdes falava um pouco isso sobre o ambiente universitário, sobre o ambiente escolar. Eu não estou ali simplesmente para aprender matemática ou português, como você dizia que no mês de abril daquele ano você ingressou. A universidade também tem que se abrir para uma outra dimensão de formação humanista. A universidade forma pessoas. É claro que essas pessoas precisam também, em alguma medida, ou em boa medida, ter conhecimento técnico para aquele curso. O engenheiro tem que saber sair da universidade sabendo fazer cálculo. O advogado tem que saber outras coisas, entre elas a mediação. Mas me parece que o grande ganho para a universidade é beber na fonte da mediação tudo isso que eu estou chamando aqui de uma educação superior humanizada. Saber ouvir, saber escutar, diálogo, são questões muito importantes. E também, como consequência disso tudo, é que a mediação ela auxilia a dimensão coletiva da universidade.
Porque uma universidade que tem ambiente, digamos assim, de busca de consenso e de diálogo, esse ambiente universitário, ele promove bem-estar, ele promove confiança, ele promove sentido de pertencimento. Hoje a gente fala, sobretudo na USP, em inclusão e pertencimento. Muitas questões relacionadas à inclusão e pertencimento estão relacionadas à saúde mental das pessoas. Boa parte dos problemas relacionados à saúde mental, eu não sei se vocês já viram esses números, mas em relação à média da sociedade, a média da universidade tem índices muito maiores de adoecimento mental. E boa parte desse adoecimento está relacionado a não saber lidar com os conflitos. Então, quando a universidade incorpora em si técnicas como o diálogo e a mediação, ela está automaticamente criando um ambiente de bem-estar e confiança. Portanto, tudo isso para dizer que me parece que a mediação é boa para as pessoas que vivem no ambiente universitário, mas a própria instituição também tem um ganho espetacular com isto. E passo aqui para a parte final dessa minha conversa, que é, considerando então que eu sou um otimista, sou favorável à implementação dessas técnicas no ambiente universitário, quais seriam alguns cuidados que talvez precisássemos tomar como condições para que houvesse mediação nesse ambiente? O primeiro deles, que me parece que é essencial, por isso que eu disse que eu parti de 3 experiências do Estado de São Paulo, é uma necessidade de uma estrutura que receba esta prática da mediação. Nós estamos falando aqui de uma câmara, de um núcleo, de um centro. Vocês sabem, nós estamos num congresso de mediação. Mediação não é qualquer coisa, como muitas vezes se pensa. Então, para que a gente incorpore a mediação no ambiente universitário, é preciso que a técnica ou as boas técnicas sejam albergadas em uma estrutura como esta. Me parece também que nós precisamos, além da mediação propriamente dita, eu acho que nós precisamos ter outras práticas restaurativas, como eu dizia agora há pouco, como a escuta, acolhimento e, se possível, algum tratamento psicoterapêutico. Eu sei que isso pode parecer muito, mas me parece que hoje um modelo de universidade que seja uma universidade inclusiva precisa pensar em acolhimento, em escuta, e, em alguns casos mais radicais, também em tratamento psicoterapêutico. Sabem por quê? Porque a universidade também adoece as pessoas. As pessoas não estão na universidade simplesmente trazendo os conflitos do seu trabalho, da sua casa, do relacionamento amoroso. Não. A universidade precisa reconhecer, com base naquelas características que eu disse antes, uma estrutura de enorme hierarquização, machismo, transfobia, homofobia, racismo, isto adoece, isto é criador de conflitos. Me parece que um corpo de especialistas bem preparados, o mediador aqui se insere, mas não só o mediador, escutadores bem treinados também fazem uma diferença enorme. E finalizo por aqui dentro desses aspectos que entendo que devam ser regulamentados, uma abertura, ou seja, um canal, digamos, de reconhecimento ao papel que também a advocacia tem na mediação e na conciliação. Se a universidade se abrir para as práticas restaurativas e de mediação, ela precisa entender que o advogado com boa formação em mediação é muito bem-vindo. Ele pode ser um colaborador nesta cooperação em busca das técnicas consensuais. Eu agradeço a atenção de todas as pessoas. Eu sei que ultrapassei o meu tempo, peço desculpas por isso. Estamos bem. Mas eu acho que, como a gente estava bem, eu acabei me dando essa vantagem. Muito obrigado. Giovana, seus agradecimentos pela mesa. Foi um prazer estar aqui, não só no congresso, mas nessa mesa com 3 professores. É uma profissão que eu admiro e respeito profundamente, porque é a profissão primária. Sem ela, nada seríamos socialmente. Né? É muito importante esse olhar. Né? Então, enquanto aluna, me sinto acolhida e tocada em perceber
que muitos professores têm esse olhar caridoso, carinhoso para conosco enquanto alunos. Enquanto mediadora, me sinto esperançosa de entender que nós estamos no começo do caminho ainda, mas a gente vai chegar lá, né? Nós vamos avançar. E, enquanto pessoa, me sinto muito grata, me sinto muito acolhida, não só por estar na minha casa, enquanto advogada, mas por fazer parte desta comissão, que para mim também é como uma casa. Me sinto realmente em casa com todas as pessoas que fazem parte dela. Fernanda, Célia, Sandra, Marco, Patrícia, Zé, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu estou muito feliz de fazer parte desse pequeno momento da história, não só da OAB São Paulo, mas da Comissão Especial de Mediação e Soluções Consensuais. Muito obrigada. Muito obrigado, Giovana. Nós que te agradecemos de tê-la conosco. Professores, Adolfo, Camilo, Lourdes, muitíssimo obrigado pelas excelentes explanações que trouxeram para nós.